Boa noite! Hoje vamos começar uma live sobre regiões vinícolas do mundo. Vai ser excepcional. Nosso convidado de hoje é o sommelier Gianni Tartari. Vem, Gianni! Boa noite, boa noite! Hoje a gente vai falar sobre as principais regiões vinícolas do mundo e também vamos conversar sobre a jornada Master em Vinhos, que é a jornada que vai começar no dia 26 de janeiro. Eu espero que vocês todos estejam cadastrados já. A gente fez a inscrição. Espero que vocês já tenham feito a inscrição de vocês. E caso ainda não tenham feito, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. Boa noite, cadê Gianni? Vamos lá. Vamos ver aqui se ele já entrou. Você está ouvindo tranquilo aí? Tudo certo, tudo ótimo. Lembrando que ele está ao vivo também lá no Facebook e também no YouTube. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Vai dar super certo dessa vez. Da outra vez deu uma interferênciazinha, mas espero que esteja dando tudo certo agora. O objetivo da live de hoje é a gente falar sobre as regiões vinícolas do mundo, na verdade, do que vai acontecer. Não fez inscrição, vou colocar. Tá tudo bem, Gianni? Tá de férias aí? Tá tudo bem, tô de férias aqui, deu uma falhadinha só no que você estava falando logo no início, mas tá tudo ótimo. De férias, descansando, pegando sol, pegando calor, o que é ótimo, com a família aqui toda, então tá tudo mais do que maravilhoso. Sensacional, muito bom. Desculpa, pessoal. Bom, Vamos esses lá. são nossos Telegrams. Esse é o nosso. Opa, esse é o nosso Instagram. Telegram tá errado. Ana Vim Todo Dia, @Gianni Tartari e Master em Vinhos. E eu queria convidar todo mundo aqui presente para a jornada Master em Vinhos, uma volta ao mundo dos vinhos, que vai começar dia 26 de janeiro. Tá chegando, tá chegando. Pois é. Acabei de postar que faltam 11 dias, então quem tiver já inscrito, show, já deve ter recebido um e-mailzinho nosso hoje. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever. Queria que você falasse um pouquinho da jornada, Gianni. A nossa jornada vai ser incrível, vai ser uma semana incrível de conhecimento, de muito conteúdo. A gente vai falar de tudo, um pouquinho, né? Serviço de vinho, conhecimento geral, sommelier, enólogo, profissional, tudo, um pouquinho de tudo. Vai ser um caminho muito interessante para quem é iniciante no mundo do vinho, para quem já tem algum conhecimento e para quem já é um bom conhecedor ou que bebe com mais frequência, vamos dizer assim. Né? Então é um conteúdo bem interessante para todos os níveis assim de apreciadores de vinho. Show, galera tá falando aqui que tá inscrita na jornada, muito bem. Ah, que ótimo. Aí, ó, mais de 1.700 inscritos, tá bombando. Tá bombando mesmo. Vai ser lindo. Tá bombando, vai ser lindo. A gente vai ter um público maravilhoso lá que vai ser conquistado pelo vinho. É, isso aí, com certeza. A nossa jornada vai ser guiada por ninguém mais, ninguém menos que o sommelier Gianni Tartari, bicampeão brasileiro de sommeliers, e mais um monte de título aí, né, Gianni? Graças a Deus tem um monte de título aí, mas não é isso que é tão importante. O importante é fazer as pessoas gostarem do vinho, se aproximarem do vinho e enxergar o vinho como uma bebida, mais um tipo de bebida, mais uma bebida que você possa acompanhar toda a sua refeição, desde que seja um hambúrguer, uma salada ou um sanduíche, até um prato requintado. Então a gente tem que deixar de lado todo esse glamour que existe aí no vinho para transformar o vinho no nosso negócio do dia a dia, nossa bebida do dia a dia para acompanhar a nossa refeição. Beleza, o pessoal está perguntando como se inscreve. O evento é 100% online, 100% gratuito. Vai funcionar, as aulas vão passar dentro de uma plataforma. Então, realmente, por isso que precisa se inscrever, para você receber todos os links direitinho. E para fazer a sua inscrição, você pode clicar no link da bio aqui do Vinho Todo Dia, ou no link do Gianni, ou lá no link do Master em Vinhos. Tá lá na bio, tá na minha bio, tá na bio dos 3 perfis. Isso aí. A Cris já está perguntando o código da live para participar do sorteio do vinho de hoje. Sim, todas essas lives a gente está iniciando hoje uma sequência de 10 lives com o sommelier Gianni Tartari. Vou até colocar aqui, ó. Como é que eu tenho aqui esse... Ó, estamos iniciando hoje uma sequência de 10 lives com o sommelier Gianni Tartari. Todas as lives a gente vai fazer um sorteio de um vinho no final.
Então aí, ó, estamos Opa! com 100 pessoas aí ao vivo com a gente, 100 pessoas que eu tenho certeza absoluta que querem um vinhozinho aí para receber na sua casa, um vinhozinho top, um vinho português. Então a gente vai mandar para vocês, para quem ganhar. Só que, como é que vai participar? Como é que é a questão do sorteio? O sorteio vai funcionar, deixa eu voltar aqui para a jornada. O sorteio vai funcionar no final da live, a gente vai falar um código e vocês vão. E aí eu vou dar as orientações, vocês vão lá onde eu falei, vocês vão colocar esse código e vão participar da jornada. E o sorteio vai acontecer hoje ainda, à meia-noite. Opa! Então, Olha, vamos ficar acordados aí. meia-noite, todo mundo tem que ficar acordado até Vamos ficar meia-noite para acompanhar o acordados aí. sorteio. Ô, Ana, eu tenho Pois é, uma então. Aí eu vou queixa botar para nos fazer. stories. Eu tenho uma queixa para fazer. Eu acho que todo mundo está ganhando vinho, todo mundo está sendo sorteado, ganhando vinho toda a live. E a gente que é seco, cara. Eu acho que cada vinho que a gente sortear, a gente tem que separar uma garrafinha para a gente beber quando a gente estiver junto, né? Ah, eu acho também. Então, pô, pelo menos 10 vinhos pra gente beber. Nós quatro lá. Eu também acho, eu também acho, eu também acho. Na Tudo verdade, a bem, gente tudo quer bem. ganhar o a gente sorteia o vinho, mas a gente também quer ganhar o vinho, né? É Inclusive, lógico, né, falando pô? em Lógico. sorteio, exatamente, inclusive falando em sorteio, tá rolando também um sorteio Olha, lá no sorteio lá no vinho feed. todo dia. Isso aí, de um vinho do Gianni Opa. e de dois vinhos, né? Na verdade, o Gianni tem um São dois vinho, vinhos, dois dois vinhos de vinhos lá. Bordeaux. Fala aí. São dois vinhos de Bordeaux, são dois vinhos de três, na verdade, uma linha com três tipos de vinho, com três tipos de uva diferentes. O vinho se chama Voilà, aquela expressão francesa, né? Voilà. E um Cabernet Sauvignon, um Merlot e um Petit Verdot. Então eram três vinhos assim varietais com as uvas mais importantes lá de Bordeaux, porém o Petit Verdot foi o primeiro foi o primeiro a acabar, né? Foi um sucesso tremendo. Então a gente tem ainda o Cabernet Sauvignon, o Merlot e a gente vai sortear as duas garrafas juntas. Então tem que se inscrever, não, tem que seguir os perfis lá, tem que entrar lá no Vinho Todo Dia, dar uma olhada como é que é o regulamento, seguir direitinho e a gente vai fazer sorteio. Isso aí. Então vamos lá. Temos dois sorteios. Um que tá rolando lá no feed, são dois vinhos franceses do Gianni, e um Isso. sorteio que vai acontecer no final dessa live aqui. Então fica com a gente aí, vocês vão ter muita informação bacana. O tema da live de hoje é regiões produtoras de vinho. Então, que é o mesmo tema da jornada Master em Vinhos. Então, a gente vai dar hoje uns pequenos spoilers do que vai acontecer na jornada lá no dia 26. Então, vamos lá. Qual o vinho de hoje? A Eva está perguntando, vinho do sorteio ou um vinho português? Então, é a única coisa que eu sei aqui, porque os vinhos aqui a gente tem vinhos separados, então não tem exatamente o rótulo específico do vinho do sorteio, mas é um vinho português, tá? Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Gianni, estudar as regiões produtoras de vinho. É por aí que a gente começa, será? Quando a gente vai estudar vinho? Eu, quando comecei a estudar para valer vinho, quando comecei a trabalhar, que eu comecei a estudar ao mesmo tempo, foi por esse caminho, foi estudando região. E eu comecei estudando a região de Bordeaux. Então, fiz um mapinha lá, dei uma olhada no livro, peguei algumas coisas do livro, naquela época era só livro, né? Não tinha internet, não tinha nada, sem dar spoiler, sem dar, como é que fala? Chance para o pessoal descobrir qual é a sem falar da idade e tudo mais. Exatamente. Mas naquela época era tudo livro, enciclopédia, pesquisar e tudo mais, e depois tentar ler algumas coisas, né? Então eu acho que começar a estudar por região é a maneira mais, não vou dizer a maneira mais correta, mas é a maneira mais eficaz que você vai ter de aprender certamente assim sobre a região, sobre o tipo da uva, como é que o vinho, como é que é a característica daquele vinho produzido naquele lugar. Então é dessa maneira que eu comecei a estudar e deu super certo. Penso que todo mundo poderia fazer mais ou menos da mesma maneira e ter um resultado bem interessante também. Então é importante estudar a região. Então, assim, a gente ouve muita queixa aqui no Vinho Todo Dia e das pesquisas que eu fiz uma pesquisa nos stories bem interessante também essa semana. E escolher o vinho é uma dificuldade das pessoas, né? Elas chegam no supermercado, olha aquelas imensidão de vinhos, eles estão separados ali, né, por países, geralmente, né, nas adegas ou nos supermercados. Então, assim, ter uma visão geral do mundo é bem legal para quando vai ajudar completamente a pessoa, quando ela chegar no supermercado, ela olhar e conseguir decifrar. Já sabe para onde vai. Né?
a maioria das lojas e supermercados estão sempre divididas assim por país, né? Então, Chile, Argentina, não sei o quê. Aí dentro daquele país, você tem mais ou menos tudo meio junto, assim, não tem uma separação tão grande, né? Então, acho que você tendo um conhecimento de região, tendo um conhecimento de tipo de uva, vai te ajudar bastante nesse momento de você chegar lá, ou no supermercado, que o supermercado hoje vende vinho pra caramba, é o maior vendedor de vinho no nosso mercado. Então, vai no supermercado, tem aquela prateleira imensa, começa a filtrar mais ou menos. Então, tendo conhecimento, você começa a diminuir aquele monte de prateleira, você vai no lugar certinho, já sabendo o que você vai procurar, já sabendo que tipo de vinho que você está habituado a beber e que você gosta de beber. Era o que eu estava conversando também, porque na verdade a ideia é você não chegar no supermercado e falar assim, meu Deus, o que eu vou comprar? E chegar ali e ficar perdido. A ideia é você chegar e falar assim, eu quero beber tal coisa, aqui. exatamente. Quero beber um primitivo da Itália. Então já sabe que vai na Itália, vai lá na região mais sul, onde tem ali, onde você vai encontrar aquele vinho. Ou que é um Cabernet do Chile, por exemplo. Dentro do Chile, de repente pode estar separado por região, sub-região, e você já vai direto ao ponto. Exatamente, exatamente. Bom, começando o Fernando tá falando aqui que tá degustando um vinho brasileiro. A gente vai falar de Brasil um pouquinho hoje. Na verdade, a gente vai dar uma pincelada aí. Mas vamos lá, chegamos na França, Diane. Começar a estudar vinho, a gente sempre começa, quando a gente fala em regiões produtoras, a gente sempre começa pela França? Não sei se sempre começa pela França, mas poderia começar pela Itália. Tem que ter um começo, sabe? Começar pela França é começar pelos mais tradicionais, pela maior tradição, vamos dizer assim, e pelo maior, vamos dizer, glamour, digamos assim, que tem no mundo do vinho também. Então eu penso que a França é um país maravilhoso, que produz vinhos excepcionais, tem algumas regiões muito interessantes, pelo menos 5, que dá para elencar rapidamente assim. A região da Champagne, que produz ou vinho champanhe, que é uma delícia, né? Aquele vinho espumante, delicioso, que pode ser com safra, pode ser sem safra. Aqueles que são sem safra são relativamente mais práticos e mais fáceis de se beber assim, e aqueles outros com safra são as cuvées especiais. Então, são vinhos um pouco mais caros, são mais interessantes ainda, mais maravilhosos ainda, mas um pouco mais caros. Saindo da Champagne, que é ali bem próximo da capital, ali, Paris, a gente poderia ir diretamente para a região de Chablis, que está logo abaixo da Champagne. Chablis é uma região que faz só vinho branco, né? Então a uva lá da região da Borgonha inteira, Chablis faz parte da Borgonha, é a uva Chardonnay. É uma uva maravilhosa, só que tem uma grande particularidade. O solo da região de Chablis é um solo de calcário branco, então dá um aroma, dá um sabor e dá um paladar para o vinho bem diferente. Depois a gente desce um pouco mais, chega na região da Borgonha. A Borgonha tem a produção de vinho branco e de vinho tinto, tudo que é branco, ou 99,9% dos brancos, é feito com a uva Chardonnay, e 99% dos vinhos tintos feitos com a uva Pinot Noir. Por que 99%? E o restante? Esse 0,1% ou esse 1% é a segunda uva branca da Borgonha, chamada Aligoté, e esse restante de uva tinta, que para completar os 100% das uvas lá, é a uva Gamay, que faz toda a produção dos vinhos Beaujolais, mais ao sul da região da Borgonha. Então é uma beleza, a região da Borgonha, são vinhos excepcionais de norte a sul, vão mudando bastante. Então, falei da Champagne, falei de Chablis, falei da Borgonha um pouquinho. Dentro da Borgonha existem várias áreas diferentes, né? A Côte de Beaune, a Côte de Nuits, ao contrário, a Côte de Nuits em cima, a Côte de Beaune embaixo. Uma é mais especializada na produção de tinto, a outra é mais especializada na produção de branco. Então, é da onde vem o melhor Pinot Noir do mundo, é da onde vem o melhor Chardonnay do mundo, da Borgonha. Né? Se quer beber o original Chardonnay, vamos dizer assim, tem que beber ali. É, sim, espetacular. Depois a gente pode ir para uma região do sul da França, que tem uma área chamada Provence, né? Provence, que é a região da França onde se produz o melhor vinho rosé. Aquele vinho rosé clarinho, com uma cor bem parecida com a pétala de rosa, bem claro, que geralmente vem engarrafado numa garrafa transparente, exatamente para você poder ver a cor. Né? Então, só de olhar aquela cor já dá vontade de beber a segunda garrafa. A primeira vai beber em segundos, assim, você nem vai perceber. Então, é uma área muito boa, a região da Provence. Depois a gente tem a outra área do sul da França, que é onde tem a região chamada Languedoc-Roussillon. Languedoc-Roussillon. É uma área super importante, porque é daí que sai quase 40% da produção dos vinhos franceses. Uma área grande, uma área vasta,
não está muito ligada com aquelas denominações de origem controlada, então tem mais facilidade de produzir vinho de qualquer tipo de uva e de qualquer maneira, de qualquer estilo. Subindo um pouco, a gente estou dando uma volta meio que sentido horário assim no mapa, né? Saímos de Paris, Champagne, Chablis, Borgonha, Provence, Languedoc-Roussillon e estou subindo aqui agora, chegando na região de Bordeaux, talvez a mais importante, a mais famosa região de vinhos lá da França. Bordeaux tem grandes vinhos, a maioria deles é tinto, de estrutura, de corpo, porque são feitos com aquela mistura, com aquele assemblage de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Então, dá uma composição bem interessante. A grande informação que a gente tem que ter de Bordeaux é o seguinte: lá tem um rio chamado Rio Gironde, que escreve Gironde. E ele divide a região de Bordeaux na margem direita, mais para dentro do continente, e a margem esquerda, mais próximo do Oceano Atlântico, né? Então, essa é a grande diferença de Bordeaux. Na margem direita, a gente tem o predomínio da uva tinta chamada Merlot, faz os vinhos mais macios, mais elegantes, né? Tem duas cidadezinhas maravilhosas, uma chamada Saint-Émilion, que é um patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, e uma satélite, uma cidadezinha bem menorzinha, colada com Saint-Émilion, chamada Pomerol. Pomerol é a terra do grande vinho chamado Petrus, né? Que todo mundo sonha em beber um Petrus um dia na vida. A gente vai chegar lá. Da margem direita, a gente pula o rio, cai lá na margem esquerda, onde tem a cidade de Bordeaux, a cidadezinha de Bordeaux, e todas as denominações famosas de Bordeaux estão muito mais presentes ali, são muito mais conhecidas pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Então, na margem esquerda, a gente tem a predominância da uva Cabernet Sauvignon, que é a uva que faz o vinho mais encorpado, mais robusto, misturada com as outras, com a Cabernet Franc, com a Malbec, com a Merlot, com a Petit Verdot. Então, à medida que a gente vai descendo lá do nortezinho da margem esquerda, lá do norte, até lá embaixo, o solo vai mudando completamente, ele vai deixando de ser argiloso, né, mais molhadinho, e vai ficando cada vez mais seco, mais pedregoso. À medida que a gente vai chegando no sul de Bordeaux, tem uma área, uma grande área chamada Graves, escreve, Graves. Né? Grave em francês quer dizer pedra, pedrinhas. O solo é mais pedregoso. Então é ali que a gente tem um grande vinho chamado Haut-Brion, que é um Premier Grand Cru Classé, classificado lá em 1855 a pedido de Napoleão. E ele é um vinho que tem a maior quantidade de Cabernet Sauvignon em função do solo. Então, o Bordeaux é um mundo à parte. Só estudar Bordeaux, você já absorveu a quantidade de conteúdo maravilhoso. Bordeaux também produz vinho branco, também produz um vinho de sobremesa chamado Sauterne, que desce fazendo uma massagem dentro da gente, assim, que é uma delícia, docinho, saboroso, intenso. É uma coisa, ele é produzido com uva que é afetada pela Botrytis cinerea, aquele fungo que fura a uva, faz perder a água e vai concentrando cada vez mais os açúcares. Então é uma região que é um mundo para ser explorado. Só a região de Bordeaux. Saindo de Bordeaux para cima, a gente tem a região do Vale do Loire, né, que todo mundo diz que é a região mais bonita da França, tanto que é conhecida como o Jardim da França, Le Jardin de la France, tudo bonito assim, vários castelos, muitas flores e tudo mais, muito bonito. E ali a gente tem produção de branco, de tinto, de rosé também. Tem um vinho especial que vem dessa região chamado Muscadet de Sèvres et Maine. Ele é feito com uma uva chamada Muscadet. Essa uva pode ser conhecida também como melon de Borgonha. É um vinho frisante, levemente frisantezinho, gostosinho. E o grande barato desse vinho é que 100% da produção dele é feita sur lit, ou seja, em contato com as leveduras, para que tenha maior extração dos aromas, fazendo esse vinho ficar cada vez mais saboroso, mais intenso. É um dos vinhos produzidos aí. Então, falando um pouquinho, uma pincelada rápida pela França, a gente já falou de 5 regiões, de uvas diferentes, estilos diferentes, então tem muita coisa para se aprender só da França. Isso aí, lá na Jornada Master em Vinhos... Espera aí que eu vou pegar uma aguinha, só um segundo. Fica à vontade. Lá na Jornada Master em Vinhos, uma volta ao mundo dos vinhos, a gente vai falar isso detalhadamente. Voltei. Desculpa. Mostrando os mapas, né? Então vai ser bem bacana. Se você ainda não está inscrito, bora se inscrever. Agora eu tenho certeza que Diane vai ficar feliz, vai abrir um sorriso gigante
porque eu coloquei a Itália aqui logo depois da França. Bom, acabou a live, né? Porque agora só vou falar da Itália daqui até 10h30 da manhã de amanhã. Vou Até ficar ligado meia-noite, até que é a amanhã. hora do sorteio. Calma aí, Vamos até até meia-noite, a hora do meia-noite. Vamos lá. sorteio. Lembrando que no final dessa live a gente vai passar um códigozinho para vocês, para quem quiser participar de um sorteio de um vinho português. Então, vou passar as instruções no final dessa live. Fica aqui com a gente. Vai lá, Diane. Vamos falar da Vamos lá, Itália. pô. A Itália. Falar da Itália, eu sei lá por onde começo falar da Itália. Só tem coisa maravilhosa na Itália. Ai, vamos lá. Falar da Itália, saindo da França, Respira a gente... fundo, respira Vamos lá, fundo. saindo da Vamos França, a gente começar. chega numa área chamada Val d'Aosta, né? Valle dell'Aosta, Val d'Aosta, que é fronteira ali. Então, entrando por ali, a gente logo chega no Piemonte. Vale d'Aosta produz alguns vinhos interessantes também, não tem uma importância tão grande assim fora da Itália, mas chegando no Piemonte, sim, a gente tem uma importância maravilhosa com vinhos ali, pelo menos os 4 famosos do Piemonte: Barolo, Barbaresco, os 2 são feitos com a uva Nebbiolo, depois o Dolcetto d'Alba e o outro chamado Barbera d'Alba, que pode ser Barbera da cidade de Alba ou Barbera da cidade de Asti, são 2 pelo menos mais famosas. Só de Dolcetto existem 7 denominações de Dolcetto, 7 DOCs de Dolcetto. Então, Dolcetto d'Alba é um dos 7, talvez o mais famoso, não é o melhor, eu acho, mas é o mais famoso. O que eu gosto mais do Dolcetto é um chamado Dolcetto di Dogliani, com GL. Dogliani, que escreve assim, Dogliani. Dolcetto di Dogliani. É um espetacular, é uma maravilha, belíssimo vinho. Piemonte, pelo menos 4 vinhos. Sai do Piemonte, vai para a região central do norte, chamada Lombardia. É a terra natal do meu pai, é da onde a origem da minha família é de lá, da Lombardia, de uma cidadezinha chamada Cremona, come-se muito bem lá, bebe-se muito bem também. E nessa região se produz um vinho espumante chamado Franciacorta. Franciacorta. Ele é feito exatamente igual ao champanhe, né? É exatamente igual ao champanhe. Se a gente pegar a palavra Franciacorta, quer dizer França curta, né? Como se fosse um pedacinho da França ali produzindo vinho exatamente igual ao champanhe. Então é um vinho de altíssimo gabarito italiano e feito com a mesma técnica da segunda fermentação dentro da garrafa. Aí, eu tenho alguém que mora em Lombardia. Minha família é de Cremona. E eu estou registrado lá em Santo Antônio... como é que é? San Giovanni in Croce. Meu registro foi feito lá em San Giovanni in Croce, também ali pertinho. Microscópica cidadezinha assim. Depois ainda, chegando mais para a direita no mapa, lá em cima do norte, chega numa área chamada Vêneto, né? O Vêneto, pô, é uma linda região maravilhosa, onde tem Verona, a cidade lá do Romeu e Julieta, onde eu pedi a mão da minha mulher em casamento, inclusive, foi lá em Verona. Que fofo. Depois, lá a gente tem o Prosecco, é da região do Vêneto, o Amarone é da região do Vêneto, o Valpolicella é da região do Vêneto, o Bardolino é da região do Vêneto, o Soave, que é um vinho branco maravilhoso, é da região do Vêneto. Então tem muitos vinhos sensacionais. Do Vêneto para cima, a gente tem uma região chamada Friuli, Venezia Giulia, é o nome completo da região, e ali a gente tem vinhos brancos de uva Sauvignon Blanc, de uva Friulano, que é o nome de uma uva chamada Friulano. Tem um vinho tinto que é de uva Merlot, que faz um sucesso bem bacana naquela área lá. Mais para o norte ainda a gente tem uma região chamada Trentino. No Trentino existe a produção de um outro vinho espumante chamado, a denominação se chama Trento Doc. E a marca mais famosa desse Trento Doc é Ferrari, a mesma marca do carro, só que não tem nada a ver com o carro. Ferrari. Espumantes excepcionais, Blanc de Blanc. O que quer dizer Blanc de Blanc mesmo, Ana? Só com vinhos, só com uvas brancas. Muito bem. Blanc de Blanc ele é feito 100% com a uva Chardonnay. Então aí a gente falou um pouco da área norte da Itália. Descendo um pouquinho, a gente chega na região da Emília-Romagna, a terra dos lambruscos, a terra daquela mortadela maravilhosa com pistache dentro. Quando a gente vai na Vinitaly, que é aquela feira maravilhosa de vinhos que acontece todo ano, acontecia, né? Pelo menos todo ano lá em Verona, dentro da feira, nos corredores, tinha os pessoal vendendo o sanduíche, aquela mortadela grossa assim, tipo, enorme, um negócio desse tamanho, cortando com a faquinha lá e colocando no sanduíche para a gente comer passando de um produtor para outro. Então ali essa região da Emília-Romagna, o famoso vinho produzido ali é o Lambrusco, que pode ser o Lambrusco Salamino, que é o nome e sobrenome da uva. Tá? Então tem vinho Lambrusco branco, rosé, tinto,
seco, meio doce, muito doce, eu recomendo os mais secos, que são os melhores para acompanhar é, as refeições. Descendo da Emília, a gente tem La Toscana, a terra da minha mãe. A minha mãe é de Marina di Carrara, naquela cidade do Mármore de Carrara. E a Toscana tem uma infinidade de vinhos maravilhosos, sem falar na cidadezinha de Firenze, que é uma coisa espetacular. Uma cidadezinha, não tem muita importância no mundo, assim, né? Foi só o berço do Renascimento todo, e uma coisa espetacular. É uma cidade linda de morrer. E na Toscana a gente tem Chianti, Chianti clássico, Brunello de Montalcino, Carmignano, tem Vinho Nobile de Montepulciano, tem os super toscanos, que são feitos numa área ali bem próximo do mar, chamado Bolgheri, na Maremma Toscana. Então tem vinho que não acaba mais nessa região. A uva predominante na Itália Central, na Toscana, é a uva Sangiovese. Sangiovese. Então falei de algumas uvas lá do Piemonte, no Vêneto também infinidade de uvas, tem o Prosecco, tem a Corvina, Rondinella, Molinara. Aqui chegando na Itália Central, né, da Emília para baixo, Sangiovese é a uva que predomina. Só que ela vai mudando de nome, dependendo da região. Quando a gente chega naquela cidadezinha chamada Montalcino, a uva Sangiovese se chama Brunello. Tanto que é o nome e o sobrenome do vinho. Brunello di Montalcino. Né? Brunello di Montalcino. A uva Brunello da cidade de Montalcino. Então o vinho italiano é muito fácil de se entender, porque quando tem esse DI, né? Brunello di Montalcino, está te dizendo da onde é. É o Brunello de Montalcino, é da onde vem. Se é um D apóstrofe, é daquela cidadezinha. Né? Dolcetto d'Alba, é D apóstrofe Alba. Dolcetto di Alba, ele vem de Alba, daquela área. Então você sabe o nome da uva e da onde ela vem. É bem prático. Descendo um pouco mais para a Itália, tem um monte de região, não? São 21 regiões produtoras de vinho na Itália. A gente chega, bom, lá no sul, a gente chega no salto da bota do mapa italiano, que é a região da Puglia. Puglia, da onde vem o famoso primitivo. Tem duas áreas na Puglia que são as mais reputadas para se fazer o famoso primitivo. Uma delas é Manduria, talvez a mais famosa e um pouquinho mais cara, talvez. E a segunda, mais do dia a dia, vamos dizer assim, a do primitivo de Salento, exatamente. A diferença entre os dois, o primitivo de Manduria é a região um pouco menor, mais saboroso, mais intenso. Escreveram a Negro Amaro também, a Negro Amaro vem daí. E também a Negro Amaro é a uva da Puglia que produz os vinhos rosés naquela região. É uma uva maravilhosa e ainda mais dá um rosé sensacional mesmo. Depois a gente pode sair do salto da bota e ir para as duas ilhas que tem lá do outro lado, lá na frente. Né? Uma delas é a Sicília, a região da Sicília, que tem a uva Nero d'Avola como a uva principal, e uma segunda uva internacional que tem feito sucesso tremendo é a uva Shiraz. Shiraz, né? Tem crescendo bastante a produção da uva Shiraz lá na Sicília. E aí depois ainda mais para cima um pouquinho a gente tem a ilha da Sardenha, né? Que tem a uva branca chamada Vermentino, que faz um vinho branco bem ácido, bem vivo, que é uma delícia. E uma das uvas tintas que produz lá nessa região na região da Sardenha, na ilha da Sardenha, é uma uva chamada Canonal, o nome do vinho, Canonal de Sardenha. Essa uva Canonal é a mesma uva que a gente encontra na França e na Espanha, com nomes bem parecidos. Uma na França chamada de Grenache, e na Espanha Garnacha. Então, Itália tem uma quantidade enorme de uva, uma quantidade enorme de região, uma quantidade enorme de grandes vinhos produzidos. E é o vinho que é o vinho mais, digamos assim, do nosso dia a dia, porque é o vinho que acompanha melhor a refeição. Se a gente parar para pensar o que a gente come muita massa, né? Muita massa, né? Durante, sei lá, a semana inteira tem 2 dias, sei lá, 2, 3 dias de massa, de macarrão aí. É um prato italiano, é uma receita italiana. Então, nada é melhor do que um vinho italiano para fazer a harmonização com a comida italiana. Então, é por isso que o vinho italiano se dá tão bem com a comida, por conta dessa acidez um pouco mais elevada que ele tem. Isso aí, parei perfeito. de falar da Itália para poder deixar você falar. Pois é, então. E aí eu preciso continuar aqui, porque tem muito país ainda. Vai ser uma jornada boa ainda, mas a gente já tem o tempo. Então vamos dar uma rodadinha aí
Vamos para Portugal, falar um pouquinho de Portugal. Portugal. Lembrando que a gente vai ter um sorteio de um vinho no final dessa live, que eu vou mostrar, Aquele falar o espia código aí. para vocês e direitinho como é que vocês vão participar. Vai lá, Diane. Vamos lá, Portugal é uma coisa maravilhosa também, né? Fui recentemente para Portugal, fui sei lá que ano que foi em 2018, e dei um tour completo assim no país, de norte a sul, de sul a norte, na verdade, né? Chegamos em Lisboa, a gente desceu e tudo mais, fomos lá até Évora, lá conhecer, depois subimos e ficamos lá pela região do Dão. Passamos rapidamente no Porto, na capital, e paramos lá no Dão. Acho que Portugal é um país assim em franca expansão de qualidade, franca expansão de qualidade, porque há muitos anos atrás Portugal era um país que era muito cheio de cooperativa. Os produtores eram donos do solo, tinha uva, mas eles não produziam vinho, eles vendiam o vinho. Então, com esse boom todo que Portugal teve, né, quando da entrada no mercado comum europeu, deu um boom também lá para os produtores. Então, eles acabaram criando mini produtores de vinho, pequenos produtores de vinho, deixaram de vender a sua uva de boa qualidade para produzir eles mesmos os vinhos. Então daí que começou a aparecer um monte de produtorzinho pequenininho, quanto menor o produtor, maior a qualidade que a gente consegue ter dos vinhos, tanto que Portugal investiu tanto aqui no nosso mercado, investiu tanto no Brasil, que hoje ele é o segundo maior vendedor de vinho no Brasil, market share assim, Portugal. Então Portugal, de norte a Atrás sul de Chile, tem, né? atrás do Chile, de norte a sul, de norte a sul, Portugal tem inúmeras regiões, né, de vinho branco, especificamente de vinho branco, ou maior probabilidade de fazer brancos de melhor qualidade, como é o caso da região do vinho verde, que é lá em cima, no Minho. Né, o Minho pode chegar até a região do Porto, a área chega ali até o Porto, até onde pode se produzir esse tipo de vinho, vinho branco, vinho tinto, vinho rosé com acidez bastante elevada. Do ladinho do Minho a gente tem a região do Dão e um pouco mais abaixo a região do Douro. Então a região do Dão é a terra natal da uva Touriga Nacional, talvez seja a uva mais importante de Portugal hoje em dia, a uva Touriga Nacional. Está plantada de norte a sul, até o país inteiro tem essa uva. Na região do Douro é onde se produz aquele vinho de maior estrutura, de maior força, da onde teve talvez o maior sucesso assim, de Portugal, primeiro, que teve uma reunião de produtores, eles se chamaram de Douro Boys. De boys, eles não tinham nada, porque eram já quase senhores, assim, né? Mas eles se chamavam Douro Boys. E criaram apresentar o Douro de uma maneira maravilhosa. Então foi um grande sucesso isso para Portugal e muito importante também para a região do Douro. Depois a gente tem a região, eu vi que colocaram o nome do Luís Pato aí. Luís Pato é um grande produtor da região da Bairrada. Bairrada, ele trabalha muito com uma uva daquela região chamada Baga, B-A-G-A. Faz um vinho encorpado, estruturado, e eu não sei se vocês sabem, a Bairrada é uma excelente região produtora de vinho espumante. Tem um espumante da Bairrada que é lindo, um espetáculo mesmo. Conheci lá, fui numa escola de espumantização, não me lembro como é que é o nome lá, lindo de morrer, um espetáculo. A gente vai descendo, chega na região maior, digamos assim, em área, que é a região do Alentejo, em Portugal, né, onde são cultivados todos os cereais assim para alimentar a população toda, e onde tem plantio de variedades viníferas também, claro, para se fazer vinho. Então, o estilo de produção da região do Alentejo, como é a região que está mais ao sul de Portugal, está muito, muito mais quente. Né? O Dão e o Douro, que estão lá em cima, tem um clima um pouco mais frio. Então, são vinhos bem diferentes. O do Alentejo, vinho mais cheião, mais prontão para beber, e o do Douro mais duro, mais encorpado. Então, são estilos completamente diferentes. Lembrando ainda que Portugal produz o maravilhoso vinho do Porto, né? O vinho é produzido na região do Douro e é envelhecido na cidade do Porto, né? Onde é vendido, onde é comercializado. E na ilha que tem logo em frente também, a Ilha da Madeira, produz esse vinho fortificado delicioso, que pode ser seco, pode ser doce, para fazer servir numa sobremesa, servir como um aperitivo, talvez aqueles mais secos assim, e é um vinhaço muito poderoso. Então, Portugal é outro país delicioso de se beber. Sensacional, muito bom. Que eu acho que de tudo, assim, eu acho que é o que eu mais bebo, assim. Portugal? São os vinhos portugueses, eu acho que sim. Bora para Espanha? Vamos lá.
Então, para chegar na Espanha, eu queria entrar pela Espanha pela saída de Portugal, que é lá em cima, na região do Minho. A gente volta lá para cima, para o Minho, ultrapassa a fronteira, e quando a gente passa a fronteira, a gente já está quase numa área espanhola boa de produção de vinho branco, né? Um pouquinho mais para dentro, assim, no continente um pouquinho, chamada Rías Baixas, a região das Rías Baixas, onde tem a produção de vinho branco, né? Então, em Portugal, lá no Minho, eu não falei a uva, é a uva Alvarinho, com V, Alvarinho. E ali na Rías Baixas a gente tem essa uva chamada Albarinho, com B de bola. São muito próximas, né? Bem próximas. A Rías Baixas também produz esse vinho branco excepcional, bem vivo, ótimo para fazer harmonização com frutos do mar e tudo mais. Depois, andando um pouco mais pertinho do Rio Douro, né? O Rio Douro que vai entrar em Portugal, chamado Rio Douro, a gente tem a região uma grande região de vinho chamada Ribeira del Duero, né? Que está ali às margens do Rio Douro, e uma outra ainda chamada Rioja. Rioja. Essas duas, Ribeira e Rioja, são as duas mais famosas regiões produtoras de vinho de Portugal. Nessas duas regiões que a gente ainda hoje tem esses grandes vinhos que vêm com aquela menção reserva ou gran reserva, dado o seu grande envelhecimento em barrica, né? Essa é uma classificação pelo tempo de envelhecimento em barrica, que é exclusiva, que é utilizada com regulamentação exclusivamente na Espanha. Então, se você tem um vinho chileno, argentino aí, ou brasileiro escrito reserva ou gran reserva, não tem muita definição do que está se falando, tá? Quando se fala de reserva ou gran reserva para um vinho da Espanha, a gente sabe exatamente qual é o tempo que ele fica no envelhecimento na barrica e no envelhecimento também na garrafa antes de chegar no mercado. Saindo lá do norte da Espanha, a gente vai para o nordeste da Espanha, onde tem a área de Barcelona, ali, a Catalunha, né? A Catalunha é uma área que produz muito, é uma área muito rica. Vocês devem ter visto aí 1 ou 2 anos atrás que ela queria se separar da Espanha, inclusive. Rolou um escândalo e tudo mais. E é uma área que produz vinhos excepcionais também. Vinhos barato, médio, caro, astronomicamente caro. Que é uma área chamada Priorato. Priorat, em catalão. E é nessa região também que se produz vinho espumante chamado cava, né? Que é um espumante feito segundo a fermentação na garrafa, com as uvas específicas daquela região ali. Então, é uma área linda, maravilhosa. Eu vi que falaram um pouco sobre Jerez. Jerez é lá embaixo, lá no sulzão da Espanha. É uma cidade chamada Jerez de la Frontera e tem uma cidadezinha do lado dela chamada Sanlúcar de Barrameda. As duas produzem um estilo de vinho muito próximo, assim. Em Jerez se produz o vinho Jerez, tem vários estilos de Jerez maravilhosos, desde o Jerez seco de aperitivo, que tem 2 marcas famosas no mercado, a Tio Pepe e a Laína, e ainda tem o vinho, o Jerez não é só o vinho seco, tem um vinho meio doce e extremamente doce, como é o caso do Pedro Ximénez, que eu amo o Pedro Ximénez. É uma delícia, é uma bomba aromática e doce que é sensacional. Tem uma cor marrom, assim, eu sempre falo que é cor de óleo de motor de moto, sabe? Aquele moto 2 tempos, aquele olhinho marrom. É lindo, lindo, é um vinhaço. Ele pode substituir a sobremesa. É um vinho tão doce que é uma maravilha. E em Sanlúcar de Barrameda, ali do lado, se produz um vinho que é chamado de manzanilla. Manzanilla, tem esse aroma de maçã e tudo mais. Espetacular. A Espanha é outro país também. Pô, eu acho que a Europa, né? O berço do negócio só tem vinho, um vinho mais maravilhoso que o outro. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou dar uma adiantada aqui e vou vir para o Novo Mundo, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite e aí vai ficar complicado. Então, vamos chegar na Argentina. Vamos lá. Argentina. Argentina aqui do lado. Tem ali a sua principal região produtora chamada Mendoza. Muita gente fala Mendonça, como se fosse um sobrenome, né? Mendonça. Mendonça é nome de gente, é sobrenome. A região na Espanha é Mendoza. O Tomate vai escrever pra gente aí, Mendoza. Não tem C cedilha, Mendoza, Mendoza. E é da onde sai 85% dos vinhos produzidos na Argentina, de Mendoza. E dentro de Mendoza a gente tem várias áreas mais ao norte, áreas mais ao sul. E uma área que está muito ao sul fazendo enorme sucesso é a região do Valle de Uco. Valle de Uco, né? Valle de Uco, que tem mais altitude, né? A gente está no sul de Mendoza e os vinhedos estão mais em altitude, então altitude maior,
a uva demora um pouco mais para amadurecer, então vai concentrando cada vez mais os aromas e sabores. As uvas lá em Mendoza, a uva Malbec, a uva Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Cabernet Franc é uma uva que vai dar um excelente resultado lá, já está, né? A gente já tem no mercado o Cabernet Franc da Argentina de altíssimo nível e vai ter cada vez mais. E também há 2 ou 3 anos atrás eu tive num evento aqui da Wines of Argentina e com 5 enólogos, tinham 5 dos principais enólogos aqui apresentando o que seria o futuro, o que a gente iria ver em 10 anos chegando da Argentina. E a aposta enorme deles é em vinho branco, vinhos brancos. E esquece Chardonnay e Sauvignon Blanc, várias outras uvas diferentes. Então parece que Zuccardi é uma ótima, vários nomes passaram aí interessantes. E eu ia falar alguma coisa? Bom, esqueci. Vamos lá. Argentina, Mendoza, uva branca. Muita gente fala do Sauvignon Blanc. Então, parece que a Argentina despertou um pouco tarde, assim, né, para sair um pouco da uva Malbec. Na Argentina, sempre Malbec, me esquece do restante. Né? A Patagônia tem muita coisa legal também. Eu vi o Pinot Noir aí, me lembrou da Patagônia. Então, tem muita coisa a ser explorada e eles vão explorar exatamente isso. A altitude, lá nos vinhedos mais ao sul de Mendoza, e o clima frio, cada vez mais para baixo. Torrontés é uma uva espanhola, chamada Torrontés Riojano, que faz um sucesso tremendo numa área chamada La Rioja, e também em Salta, em cima, lá para o norte de Mendoza. Penso que a Argentina vai revolucionar bastante. Daqui a 5, 10 anos a gente vai começar a ver uma nova Argentina, deixando de lado um pouco o que é só a extração dessa uva Malbec. Uhum. Muito bom. Vamos pro ladinho? Chile. Chile. Eu gosto dos chilenos, porque os chilenos, assim como nós, não são grandes fãs dos argentinos. Mas tudo bem, tudo isso é história para contar. O Chile é um país assim privilegiado, né? Para começar, eu penso que é privilegiado pela sua posição geográfica. Ele está num lugar que tem, de um lado, tem o Pacífico e do outro lado tem a Cordilheira dos Andes. Então, tem gelo de um lado e água gelada do outro lado. Então, está protegido, são 2 barreiras naturais que protegem o solo chileno da chegada de qualquer tipo de doença. Tanto que lá não aconteceu o ataque daquela doença chamada Phylloxera vastatrix. A Phylloxera vastatrix. Né? Não chegou lá. Então, o Chile, desde o início, assim, teve um grande contato com produtores franceses e trouxe da França esse know-how, esse savoir-faire, assim, de como melhorar as coisas lá, muito antes do que a Argentina pensou em fazer isso. Então, o Chile, desde sempre, já começou bem começado para produzir vinho de altíssimo nível. Também nos anos 80, 90, toda essa grande evolução, a evolução foi muito rápida. E o Chile tem a gente falou em Chile, a gente pensa em Cabernet Sauvignon, em Sauvignon Blanc, Chardonnay, mas hoje dá para parar para pensar com calma, dá para falar 10 ou 15 ou 20 uvas que são utilizadas lá em regiões diferentes, em áreas diferentes. O Chile também está indo para os seus extremos, né? Está indo lá para cima, no deserto do Atacama, e está indo lá para baixo, em Biobío, e no Vale de Itata também, tentando procurar clima cada vez mais frio. Então, os produtores hoje estão bastante preocupados com aquecimento global e estão acelerando para se estabelecer em regiões mais frias para que o aquecimento demore um pouco mais para chegar. Falar de qualidade do Chile é brincadeira, porque tem muita coisa sensacional. Todo mundo fala bem e mal da uva Carmener. E o pessoal está falando aqui da Carmener. A Carmener é uma uva difícil, mas tem jeito. Tem lugar específico lá no Chile para você beber um Carmener de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Isso aí. Muito bom. Que aula, né, gente? Fala sério isso. Vocês estão curtindo? Manda uma tacinha aí pra mim, que não dá vontade de acabar essa live, não, gente. Manda uma tacinha cheia pra mim de vinho aqui, que eu tô só com água. Manda uma tacinha aqui no comentário, aqui, por favor. Porque não dá vontade de acabar essa live aí, sem dúvida nenhuma. Vamos falar mais um pouquinho aqui deixa eu escolher mais um aqui. Vou escolher mais 2. Acho que temos que falar de 2, hein? Vamos falar... O bom é que eu pego o Gianni de surpresa, tá, gente? Ele nem sabia o país que eu ia colocar.
A Pois gente é. põe o país na frente dele dando a falar. A gente que sabe é Ainda bem, outra né? Ainda bem. história. Ainda bem. Oh, meu Deus. Vamos falar da África do Sul? Você que já foi lá, tem uma história bacana lá, né? E depois a gente Eu vem pro encontrei a Brasil, tal tá? foto. Aguarda um Eu pouquinho encontrei aí. a tal foto. Eu encontrei a Você tal foto que eu encontrou tal sempre foto? falo Que dos ótimo que 300 você vinhos que estava encontrou a lá tal dando foto. volta no 400 vinhos dando volta na sala, dando volta no quarto. Então, a África do Sul foi para lá no ano 2000. Fiquei lá na Cidade do Cabo, num hotel chique pra caramba chamado Mount Nelson, muito legal. E a gente ia visitar todas as vinícolas ali, uma hora e meia de carro, para ir visitar e provar coisas novas. Então, naquela época, a África do Sul já era um país produtor de excelente qualidade. A gente tem que, quando vê um país, mesmo que seja do Novo Mundo, a gente tem que entender qual é a origem, né? Como é que foi a cultura que chegou ali, o que chegou. Então, na África do Sul, chegaram os holandeses, chegaram os espanhóis, chegaram os portugueses, chegaram os franceses também por último, e os franceses, óbvio, trouxeram a sua cultura, trouxeram todas as suas uvas. Stellenbosch, isso aí. Stellenbosch é a região mais famosa e tudo que começa com Stellen, que tem na África do Sul, tem nome de produtor, tem nome de região, tem nome de uva, tem tudo. Isso aí é em homenagem a um dos primeiros governadores da África do Sul, chamado Simon van der Stil. S-T-E-L, o nome dele. Simon van der Stil. Então, tudo em homenagem a esse Stil, Van der Stil, porque foi o cara que organizou tudo lá na África do Sul, sei lá quanto, 1700 e sei lá, e por aí vai. A África do Sul tem uma uva que é típica dela, foi criada lá na África do Sul em 1925, um cruzamento de duas variedades de uva. Uma chamada Pinot Noir e outra ainda chamada Hermitage. Naquela época, 1925, se chamava Hermitage. A gente conhece essa uva hoje como fugiu. Cinzô. Como Cinzô. Cinzou. Cinzô. A Hermitage virou Cinzô. Então, a Pinotage é um híbrido, né, um cruzamento dessas duas variedades. E tem quem ame, eu, por exemplo, e tem quem não é muito fã. A Pinotage dá um trabalho muito grande no vinhedo, então precisa de muita gente trabalhando, então custa caro para fazer. Por isso que os produtores acabam trocando essa uva pela uva Syrah lá também. Eu vi que falaram aqui alguma coisa sobre a Chenin Blanc. A Chenin Blanc é uma uva conhecida localmente como Steen, também em homenagem ao nosso querido amigo lá, Simon van der Stil. Chenin Blanc, excelente resultado, principalmente numa região chamada Constância, com T, né, Constância, produz um Chenin Blanc sensacional, sem passar por barrica, fechado com garrafinha de screw cap, é lindo, é uma delícia, uma maravilha. E falaram também da região chamada Franschhoek. Essa região Franschhoek é a tradução do africâner, quer dizer cantinho francês. Então, nessa região, só existe a utilização das uvas francesas, não tem pinotage lá, só tem as uvas francesas. Na África do Sul também tem muitas empresas gigantescas assim da França, como a Cointreau, por exemplo, que é dona de muita coisa lá na França e é dona também de algumas vinícolas na África do Sul. Uma delas é a Morgenhof, por exemplo. Morgenhof produz espumantes, produz vinho branco, produz vinho tinto de altíssimo gabarito. Tem muita orientação francesa lá. Belíssimo país para se visitar. Sensacional. O José está perguntando de outros países aqui. Mas, José, se a gente fosse parar e deixar a Diane falar de tudo, a gente ia sair daqui a um mês, né? Então, eu tive que selecionar alguns países aqui para ele falar, mas eu vou encerrar não, né? Vamos começar a dar acabar. começar a acabar, exatamente. Aqui com o Brasil, lembrando que se Uma você coisa só, quiser peraí, saber pera só um mais... minutinho. A vai confrarinha da lá. Meire está falando aqui em Constância, se produzia, né? Se produz ainda hoje o vinho que era conhecido lá no século XVII na Europa como o vinho de Napoleão. Esse vinho se chama, esqueci o nome agora, Vin de Constance. Vin de Constance. Tem uma garrafinha em casa desde aquela época que eu trouxe lá. Vin de Constance é um espetáculo, uma coisa maravilhosa. Bacana, não conhecia. E aí, vamos falar um pouquinho de Brasil. Lembrando que essa live aqui é um spoiler mesmo do que vai acontecer na jornada Master em Vinhos. Lá, sim, a gente vai falar, o Diane vai falar mostrando o mapa, falando de cada região. E aí vai ser uma aula bem bacana.
E para você participar da Jornada Master em Vinhos, você precisa fazer sua inscrição. Tem link na bio do Vinho Todo Dia, link na bio do Diane, ou manda um direct pra gente que a gente ajuda você na sua inscrição. Lembrando, pessoal, muito importante, a inscrição é dupla confirmação. Então você vai lá, coloca o seu e-mail, recebe o e-mail, clica nesse e-mail e aí sim você vai ser direcionado para uma página obrigado. Quer dizer que a sua inscrição tá ok. Então você tem que receber 2 e-mails. O processo é você tem que receber 2 e-mails para sua inscrição tá realmente feita e confirmada. Feita e confirmada. Beleza? Bom, vamos lá. Brasil, Brasil, Rio. Brasil é outra coisa maravilhosa. Brasil é outra coisa deliciosa, assim, que a gente vai, à medida que vai conhecendo, eu acho que tem que falar de Brasil quem vai visitar a região do Sul. Sabe, depois que você volta de uma viagem lá do Sul, você volta com outra visão do que é vinho brasileiro. Muita gente tem esse preconceito, vinho, chama até de vinho nacional, vinho nacional. Eu chamo de vinho brasileiro. Só de mudar esse adjetivo, as pessoas já passam a prestar mais atenção. Vinho brasileiro? Como assim vinho brasileiro? É vinho brasileiro. É bem melhor que vinho, bem melhor falar vinho brasileiro do que vinho nacional. Então tem um monte de produtores sensacionais, sempre me perguntam, quais? Sei lá, tem um monte, uma tonelada de produtor maravilhoso. E o grande destaque brasileiro são os vinhos espumantes. Então, os espumantes lá de Garibaldi, da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos, são de altíssimo gabarito. Qualidade excepcional. Tá? Então, se você quiser beber um vinho espumante brasileiro, deixe o preconceito de lado, vai lá, prova um vinho brasileiro, você vai ter um impacto enorme pela qualidade que ele tem. Pela qualidade que ele tem. Não estou falando preço baratinho. Né? É bem difícil ter uma qualidade excepcional e não custa nada. Não existe mágica em nenhum lugar do mundo. Então você vai pagar um pouquinho mais, mas vai ganhar muito mais. Vai beber um vinho de altíssimo nível. Tem muitos alunos aí que já foram lá, o André, por exemplo, falando, o André apareceu. Acabou de ir para lá e deu um relato bem bacana. E a gente fez uma live semana passada, mostramos foto dele aí, Diane perdeu essa live, tá? Diane, volta lá, tá aqui salvo no IGTV aqui do Vinho Todo Dia. mostrando todo o roteiro dele de evento, foi bem bacana. Obrigada aí, André. Bacana. Então, eu acho que o Brasil tem vinhos maravilhosos, né? Uma atenção que a gente tem que ter com vinho, quando se fala de vinho branco e vinho tinto, é a uva Chardonnay e a uva Merlot. São os 2 vinhos mais maravilhosos que a gente tem no Brasil. A gente tem que dar uma acelerada porque a minha bateria está acabando. Vamos lá. Só fala mais um pouquinho, dá para falar um pouquinho mais de Brasil para a gente finalizar? Dá. O Brasil não é só, o Brasil não se restringe só à região sul. Tá? Então, subindo no mapa, a gente tem Santa Catarina, vinhedos de altitude, a gente tem sul de Minas, a gente tem São Paulo, a gente vai ter em breve Brasília, tem alguma coisa no Rio de Janeiro também, e lá em cima, em Petrolina, né, no sertão lá, bem de frente para o, como é que fala? Rio São Francisco, do velho Chico lá, tem vinhedo lá produzindo uva desde os anos 80 e produzindo vinho de altíssima qualidade também, que é a famosa Rio Sol, que foi criada lá no Paralelo 8, com a vinda dos portugueses aqui para o Brasil no ano 2000, através da Expand, então, da importadora Expand. Então eles criaram lá essa vinícola e hoje em dia produz vinho também de altíssimo gabarito. Isso aí. Teremos uma live exclusiva de Brasil com degustação de Merlot brasileiro na Jornada Master em Vinhos. Então você não pode deixar de participar. Vamos falar mais de Brasil. Deixa eu botar aqui o link do slide da jornada. Vai acabar a bateria. Vamos falar mais de Brasil, minha também. Vamos falar mais de Brasil, fazer live com o fone e não consegue carregar o celular. Mas, bom, vamos fazer lives, além das... Na Jornada Master em Vinhos vão ter uma série de 4 aulas fantásticas. Nesse meio dessas aulas, a gente vai ter lives super bacanas, virtual tasting, então não deixe de se inscrever. Para você se inscrever, a gente já comentou aqui, vai acontecer do dia 26 de janeiro ao dia 1º de fevereiro, com o sommelier Diane Tartari. É 100% gratuito e 100% online. E para participar, você precisa pegar seu passaporte e se inscrever na jornada, link na bio, ou pode mandar um direct aí pra gente. Fernando, quero você participando dessa jornada, tá bom? Tenho certeza absoluta que vai gostar. Fernando é um super estudioso aí no mundo dos vinhos. Tenho certeza que ele vai gostar. Bom, vou dar as instruções aqui para vocês participarem do sorteio de hoje, que vai acontecer à meia-noite. É exclusivo da live, tá, galera? Então, assim,
O importante é que vocês presentear assim mesmo quem está aqui presente com a gente. E durante essas 10 lives nessa semana, nessas próximas semanas aí, vai ter o sorteio desse vinho, de um vinho em cada live. Então, para você participar do vinho de hoje, a senha é Merlot, o código é Merlot, e o link está lá na bio do Vinho Todo Dia. Então, você entra lá no link da bio, você vai abrir, vai ter vários links, e lá embaixo tem o vinho sorteio 14/1. Você vai lá, preenche direitinho, e à meia-noite eu vou fazer aqui nos stories do Vinho Todo Dia esse sorteio, e vai ser fenomenal. Espero aí que... Tô torcendo para todo mundo. Não sei quem vai ganhar, mas tô torcendo para todo mundo. Vai, Johnny. Eu também quero ganhar, também quero beber vinho, pô. Você sempre quer ganhar. É lógico. Gente, adorei estar com vocês aqui hoje. Não deixe de fazer subscrição. Aproveita lá no link, lá nesse link do Vinho Todo Dia. Tem vários links. Tem link da jornada. Tem link do Telegram exclusivo da jornada. A Diane mandou até um áudio lá pro pessoal. Tem link do grupo do Facebook da jornada. Tem link para você responder uma pesquisa aqui para mim do Vinho Todo Dia. Link para você participar do sorteio. Então, corre lá, que até meia-noite aí faz o seu cadastro lá direitinho, faz seu cadastro na jornada e o cadastro para você participar do sorteio de hoje de um vinho português, tá bom? Gente, obrigada, Diane, aí mais uma vez. Obrigado. E até amanhã, Diane, acho que até amanhã. Até amanhã, né? Amanhã tem mais. Até amanhã, né? Espero você, pessoal. Toda a programação, eu coloquei no post de hoje toda a programação aqui dessa sequência de 10 lives. Boa noite, gente. Tchau, boa noite.